Aleluia. Vocês são corajosos, no frio desse, vocês vêm para a igreja. Povo de Deus. Não é? Eu pensei que doido só tinha eu aqui, mas tem mais alguns aqui. Glória a Deus por isso. Louvor abençoado. Me senti nas nuvens do Senhor. Se lembra da semana passada que nós falamos sobre estar lá no alto e ver lá de cima as coisas de maneira melhor? Pois hoje isso se cumpriu de novo na minha vida, mas assim, o corpo estava aqui, mas eu estava sentindo do alto a presença de Deus. Muito bom, muito bom. Amém? Espero que vocês tenham tido bons dias, boas noites, noite de sono. Se você não está dormindo, eu podia te ensinar até um remédio, mas tem uma palavra ou duas no Salmo 3 e no Salmo 4 que diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Diz também: deitei, logo peguei no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Então, boa receita para isso. Também tem uma receita para a pele, né? A fórmula do abacate que está na Bíblia. Vocês não conhecem a fórmula do abacate? Os mais velhos conhecem a fórmula do abacate. Não conhecem? Que um espírito alegre, o rosto se abacate. Nós se abate, né? Que o coração se abate. Brincadeira. Pastor, está procurando coisas que não tem. Não vão para casa com isso, vão para casa com a mensagem, tá bom? Aleluia. Hoje eu vim cheio de papel aqui. Amém? Não, os jovens já foram, né? Isso. Já saiu os jovens, pastor? Já saiu? Ok. Então vamos nós agora nessa busca de ouvir a voz de Deus. A irmã ainda está rindo ali do abacate. Não entendeu? Não, minhas piadas geralmente é assim, pergunta dela, alguém tem que traduzir, ou no próximo domingo já entende, mas as piadas são assim. Estou acostumado com isso, não se preocupe. Não se preocupe, amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho tanta palavra hoje que o Senhor me deu aqui, quero dizer, tantos versículos que eu, às vezes, fico perdido, no qual eu uso para dar abertura à palavra. Mas eu vou usar o Isaías, capítulo 14. Vai ser o 14, 24. Isaías 14, 24. Irmão Modelice, se lembra de Ricardo? Tocava aqui com a gente tudo. E mandou a paz do Senhor para você. Um abraço, um beijo bem forte para você. Eu esqueci de te avisar, tá bom? Glória a Deus. Vocês acharam Isaías, capítulo 14, o versículo 24 somente? Então eu vou ler. Vocês têm certeza que você quer ouvir a palavra de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Vocês estão prontos para ouvir a voz de Deus? Então fica de pé, filho do homem, eu quero falar contigo. Quem pode ficar de pé, fique de pé, por favor. O versículo hoje é bem pequeno, ou melhor, o texto, né? Isaías 14, 24 diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vamos 25. Quebrantarei a Síria na minha terra, e as minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se apaste de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros deles. Senhor, a tua palavra foi lida. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo já está se manifestando aqui, antes mesmo de nós abrirmos a tua palavra, porque a unção, o poder e a alegria, o ambiente, como a pastora já falou aqui hoje, nós sentimos a tua presença. Obrigado também pelos anjos que estão sobre este lugar. Estão lutando, repreendendo todo espírito que venha atrapalhar. Também nós colocamos cativos os teus pés, os nossos corações, as nossas mentes, e queremos apresentar as nossas vitórias, as derrotas, apresentar as emoções, apresentar tudo o que acontece com a gente. Mas neste momento, a nossa mente, a nossa atenção está cativa à tua voz. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Você já pode se assentar. Já que começamos a falar aqui sobre a presença de Deus neste lugar,
Eu gostaria hoje de dividir com vocês essa palavra que Deus já tem um tempo, a gente usa o termo incomodando a ministrar na igreja. E a Bíblia como nos revela, e Deus como ele sempre faz, no momento correto, no momento certo, Deus faz tudo belo e formoso. Então eu creio que hoje é o dia de entendermos a existência de Deus e a sua imutabilidade. De entendermos mais. Claro que vocês todos já conhecem a palavra, são leitores da palavra. Eu acredito que vocês já têm entendimento do que é a existência de Deus, quem é Deus, a prova da sua existência, que Ele está conosco, que Ele está aqui hoje conosco. Existe uma palavra que Jesus deixou para nós, dizendo: aonde tiverem um ou dois reunidos em meu nome, e aqui estamos em nome de Jesus, Ele disse que Ele estaria presente. A existência de Deus, às vezes, ela é revogada, ela é rejeitada. A verdade é, como eu falei, se eu não me engano, na ministração passada, nós já nascemos com, eu vou usar o termo curiosidade, ou a intenção, ou intuição de que existe um Deus. Isso é desde nascença. Deus, ele se manifesta de muitas maneiras, ele se apresenta para toda a humanidade, mas alguns eles dividem como Deus existe ou que Deus não existe. Alguns declaram a existência de Deus, alguns reconhecem a presença de Deus, eles usam que Deus existe, que Deus vai fazer justiça, que Deus é bom, que Deus é Pai. Eles falam de tudo, eles sabem que Deus existe. A única diferença é que alguns desses não honram a existência de Deus. Em Romanos 1:25 fala que os que não creem, não honram e lutam contra a verdade da existência de Deus, eles mudaram a descrição ou a verdade, transformando a verdade de Deus em mentira. Eu creio que Paulo coloca isso, e eu coloco para vocês também aqui, não de que a verdade de Deus para muitos é mentira, porque eles falaram que é mentira, então se torna mentira. Eu sempre falei uma coisa para a igreja, de que a verdade, ela é uma só. A verdade é Jesus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O único que liberta chama-se Jesus. Então, Jesus é a verdade. A Bíblia fala isso. Então, a verdade ela é apresentada, mas muitos como esses não crentes ou descrentes, eles manipulam, eles mudam a verdade, a essência da verdade, a natureza da verdade, eles escondem a verdade, eles fazem de tudo com a verdade para não transparecer as pessoas. Mas a verdade é que a verdade não muda, ela continua sendo verdade. Amém? Aleluia. É igual aquela melancia que outro dia eu estava, já faz um tempo já que começaram a falar muito sobre melancia quadrada. Já viu a melancia? Eu já vi uma. Eles colocam a melancia quando está nascendo dentro de uma caixa quadrada e deixam lá. E ela cresce na forma de uma caixa, de um retângulo, de um triângulo, do que for. Mas ela continua sendo melancia. É mais ou menos isso. Bom, a Bíblia, em Romanos 8,16, fala que nós somos filhos de Deus. Então, Deus, além de existir, Ele é Pai. Nós também comentamos aqui no domingo passado, João 12, que o Senhor veio para os seus e os seus não aceitaram, mas para todos aqueles que o aceitaram, deles o poder de serem feitos ou transformados em filhos de Deus. Então, Deus, ele existe também como Pai. Em Efésios 3,17, Filipenses 3,8, fala da consciência íntima que nós temos, agora eu não estou falando da humanidade, estou falando íntima em nós, de Deus, para aqueles que realmente acreditam, que são salvos. Existe em nós a certeza inabalável de que Deus existe. Amém? Aleluia. Então você está indo comigo. Quais são as evidências da existência de Deus na natureza?
a gente fala da natureza, tem que falar da criação. Eu ia fazer 2 pontos juntos, mas vou colocar como um ponto só. A existência de Deus na criação é quando Deus, lá na criação, ele ordena, através da boca, do poder que sai dele, que ele é, desculpe, que venha a existir a luz, que venha a existir as águas, que venham ter separações das águas, que venham se formar a terra. E ele também fala da criação dos astros, do sol, da lua, das estrelas, dos planetas. E ele faz tudo isso de uma maneira tremenda. Os planetas alinhados, a gravidade. A Lua, por que a Lua, vou falar só do nosso sistema solar aqui rapidinho, por que a Lua não cai e desaba sobre a Terra ou desaparece no espaço? Existe uma gravidade. Essa gravidade da Lua exercida na Terra controla os mares, controla a pressão da água que está dentro do terreno, chamado lençol freático. O raio do Sol, ele fora da camada da atmosfera na Terra, se essa camada, o Sol destruiria qualquer vida, ou a própria Terra incendiaria. Mas o raio do Sol que chega na Terra, ela é absorvida pela atmosfera, que é dissolvida aquele calor e entra para nós de uma maneira que possamos subsistir ou viver. Existe alguém que fez isso? Existem pessoas que declaram que tudo isso foi obra do acaso, foi obra de uma explosão, foi obra da criação dos animais, das pessoas, vieram de germes, vieram de outros animais que transformaram em gente e transformaram em bicho. Há uma diferença muito grande de uma lagartixa para um crocodilo, mas ele diz que o crocodilo foi uma lagartixa no passado. E aí vai esses absurdos em que tentam negar a existência de Deus. Semana passada também eu falei sobre aquele livro, e Deus tinha razão, né? Eu já falei para vocês sobre isso na semana passada. Se a gente olhar na criação, quando Deus criou o homem, a maneira que Deus criou, você já imaginou como funciona o seu cérebro? É uma massa que dentro tem umas veiazinhas, que tem umas coisinhas ali, outras coisinhas aqui. Eu não sou médico, às vezes fica até difícil falar do cérebro, mas eu estou querendo exemplificar para você o quão é complicado. Mas para Deus, foi só uma palavra para mim existir. Os nossos corações, as veias, as artérias, a válvula, tudo que está ali, como que por acaso isso veio existir? Não, Deus, ele criou exatamente o que ele queria criar. Ele existe. O Salmo 19, de 1 a 2, fala que um dia conversa com outro dia e com a noite, vê o sol e a lua e as estrelas. Você notou que é meio esquisito pensar isso, mas de um dia para o outro, o dia seguinte não começa da maneira que ele quer, ele começa da maneira que o outro terminou. Você vê que os séculos vão passando, os centenários vão passando e tudo vem crescendo, multiplicando e se fazendo de uma maneira ordenada. Não há um caos. Existe o caos que nós criamos. Mas aquilo que Deus criou, o sol se põe, a lua sai, às vezes não tem lua, às vezes o sol está escondido, é inverno, é verão, é outono, é primavera. Alguém criou isso. Então não fica difícil para nós que cremos em Deus explicar para algumas pessoas que não acreditam que Deus existe. Claro que eles vão aceitar ou não vão aceitar. Bom, essa introdução longa a respeito da existência de Deus é só para mostrar a vocês que Deus ele existe e que ele também ele tem sentimentos, ele tem como a gente vai chamar? Os poderes. Alguém estudou teologia aqui? Eu estou falando do poder de criar, o poder de estar em todo lugar. Como se chama isso? Isso. Dentro dessas coisas, existe um que nós vamos falar, que eu já citei, que é a imutabilidade. O que é ser imutável? É aquele que não muda, simplesmente. Mas ele não muda e ele não retrocede às circunstâncias. Ele não deixa se influenciar. Ele não se deixa perder a sua perfeição de criação porque alguém falou mal dele.
Tudo acontece e tudo muda. A Bíblia diz, passarão, Jesus falando, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, essa não vai passar. E Jesus falou isso quando ele falava do arrebatamento, ele falava da grande tribulação, ele falava do milênio e depois ele falou, encerrando por último, a eternidade. Ele não estava falando nem das coisas antes, ele estava falando em Mateus 24, Jesus está explicando ali ao povo que vai haver um arrebatamento, vai haver uma tribulação, um milênio e, por fim, a eternidade. Ele chamou a atenção, é um dos capítulos mais impressionantes em termos de história, em termos de escatologia, porque explica tudo detalhado desde o início. E tudo que Jesus falou ali vai acontecer. Nós não estamos ainda vivendo o capítulo 24 de Mateus. Mas eu quero lembrar uma coisa a você a respeito de salvação. De que a palavra de Deus não vai mudar. E que um dia a igreja será arrebatada. E aqueles, a Bíblia diz que subirão aqueles que estarão prontos, com as suas candeias, com o seu cheia do óleo, ou seja, nossas vidas, cheia do Espírito Santo. E quando a gente fala cheia, algumas pessoas interpretam, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que saber louvar, eu tenho que saber pregar, eu tenho que ser eufórico. Eu não estou falando pentecostal, eu estou falando euforia evangélica. E Jesus não está requerendo nada disso. O que ele está querendo é o que ele já tem falado, ele não mudou. Ele quer santidade, ele quer arrependimento, ele quer unidade na igreja. Ele diz que o adúltero vai ficar para trás, o roubador vai ficar para trás. Mas aqueles que acreditam na existência de Deus e que ele é imutável, aquilo que ele falou no passado, no dia do arrebatamento, que pode ser daqui a alguns segundos, tá bem? A palavra dele não vai mudar. Nós temos que estar atentos à imutabilidade de Deus. Uma outra palavra bem interessante para imutável é inalterável. Você vê lá no Antigo Testamento, quando ele criou lá no início, né, em Gênesis, ele criou todas as coisas, ele disse, crescei e multiplicai, enchei e povoai toda a terra. E isso ocorreu, porque ele falou que ia acontecer. Se a gente estiver assistindo isso e não conhecesse o que viria depois, a pessoa, quando você lê a Bíblia a primeira vez, mas você está vivendo outro, sabe que os seres humanos multiplicaram e cresceram. Mas vamos que estivéssemos em uma sala e Deus mostrasse tudo antes de nascermos, e nós não saberíamos os capítulos seguintes da série Deus e a Criação. E naquela hora em que Adão e Eva pecam e eles são expulsos do Jardim do Éden, aí fica a palavra, aquilo que Deus falou, crescer e multiplicar, não vai mais acontecer. Claro que vai. Tanto essa palavra como todas que ele tem dito, vai acontecer, já acabamos de ler. O ponto é, já não vai acontecer como Deus queria. Pastor, então quer dizer que Deus é imutável, mas ele diz que vai acontecer uma coisa, mas não vai acontecer do jeito que ele queria? Sim. Ele continua sendo imutável. Então me explica isso, explico para você. Vamos pegar o exemplo de Jonas. Jonas, ele foi chamado como profeta para ir a uma nação chamada Nínive, e naquela cidade, naquele lugar, ele proclamar o arrependimento daquelas pessoas. Porque a Bíblia diz que antes de Jonas pegar aquele navio, a Bíblia diz que Deus falou, olha, eu vou dar 40 dias para aquele povo se arrepender. Se eles não se arrependerem, eu continuo a fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer. Eu vou aniquilar, destruir, trazer desgraça àquela nação. E Jonas, a gente sabe toda a história, né? Que ele se empolgou com o seu chamado e achou que não era digno um homem como ele ser levado a um local daquele para ministrar salvação ao povo que ele achava que era esculacho da terra. O bom disso tudo, para mim, para você, é que Jonas não decide nada. Então você não entendeu. Eu estou falando da tua vida.
Porque muitos já decidiram quem você é e andam dizendo na tua cara quem você é, para onde você vai. Mas a palavra de Deus é que declara a imutabilidade de Deus, que diz que você é uma bênção, quem tocar em você vai se ver com ele. E Jonas vai. E o que acontece? Jonas, depois de tanto problema, não quero citar aqui para não perder tempo, mas Jonas chega naquela cidade da maneira que ele chega, parecendo um fantasma, e aquela nação, eles acreditavam em fantasma. Eles tinham medo de fantasma, eles tinham medo de espíritos. Ele achava que os mortos eram como demônios. Então Jonas sai de dentro de onde tinha um grande peixe. Quem já tratou peixe sabe que quando você trata o peixe, como é que fica a sua mão depois de tratar, mexer no estômago, nas tripas do peixe? Fica como? Não é o cheiro, é a aparência. Enrugada. Por quê? Porque o peixe tem um ácido que dissolve e tira a cor. Você já pegou o peixe grande e abriu e aquela isca que ele comeu, o peixe que você comeu, estava branquinho? Alguém já viu isso? É isso que acontece? Por quê? Porque aquele ácido faz branco. Quando Jonas foi exposto, jogado para fora, cuspido pelo aquele grande peixe, ele saiu todo branco que nenhum fantasma. E aquele povo acreditou em tudo que Jonas falou. Porque, peraí, isso não foi Deus? Foi sim. Deus fez exatamente o que ele queria fazer. Jonas, agora está recebendo a vez. Ele foi e pregou a palavra como Deus queria. A maneira que foi mudada, a maneira que foi como Deus não queria, isso é comigo e com você. Mas Deus vai fazer o que ele quer fazer. E qual é a situação, então, de que a imutabilidade de Deus nessa situação? É assim, ele fala para Jonas, antes dele pegar o barco. Eu vou dar 40 dias para esse povo se arrepender. Ou ele se arrepende ou eu destruo. Em outras palavras, se o povo se arrepende, eu o abençoo. E quando Jonas chegou lá, o povo acreditou em Jonas. E o povo foi o quê? Destruído? Não. A imutabilidade de Deus permaneceu. Porque ele decidiu se era ou se não era. A imutabilidade de Deus não muda a ação de Deus. Muda ou não? Muda. Não muda o caráter de Deus. Porque Deus, ele decidiu o que fazer baseado na reação daquele povo. Eu não sei se você pegou isso. Foi complicado, eu vou explicar melhor. Quando Deus diz que vai te abençoar, a você e a mim, vai abençoar uma nação, vai abençoar uma família, vai abençoar a igreja, vai abençoar uma empresa. Quando Deus diz que vai abençoar, porque o que ele quer é só nos abençoar. Mas o que ele requer disso tudo é que nós sigamos e prossigamos segundo a vontade imutável dele. Então, quando nós estamos para receber, nós recebemos a palavra, que muitos recebem como profecia, que na verdade já está escrito na Bíblia, é só seguir o curso da palavra de Deus. Isso vai acontecer. Não precisa ficar buscando profecia. Se vier, amém. Mas se não vier, já está prometido. Ele é imutável. Ou você precisa que alguém diga, através da boca de um ser humano, a boca de alguém, usado por Deus, às vezes não, de que Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger, Deus vai te curar. Já está escrito na imutabilidade de Deus, eu vou fazer isso, ele disse. Então, quando nós mudamos a nossa maneira de agir ou comportamento perante Deus, isso vai decidir se Deus abençoa ou não. Deu para entender? Eu estou sendo complicado? Não. Eu quero abrir um parênteses aqui. E realmente, os tempos, parênteses, ok? Os tempos em que eu estou vivendo, o meu coração está vivendo, a minha mente está vivendo. Os tempos em que hoje, eu estou falando só de nós, a igreja está vivendo, se desenvolvendo, mudando. Eu decidi, com o Espírito Santo, não, hoje eu o Espírito Santo decidiu em mim, fazer em mim, demonstrar, através da maneira teológica, ou seja, teologia é o estudo de Deus. Quem é esse que vai dizer que vai estudar Deus? O mínimo que a gente pode é estudar Deus. O seu caráter, a sua personalidade, os seus desejos, tudo que ele quer fazer. Então espere até quando Deus quiser,
muitas ministrações de maneiras teológicas, para que você possa entender o que é que Deus está fazendo. Aliás, antes de fechar o parênteses, eu quero colocar uma vírgula aqui antes de fechar o parênteses. Toda pregação, toda ministração, em qualquer igreja, em qualquer lugar, deveria ser desse nível. Teologia, para entendermos o que Deus quer. Não o que o homem, o pastor Carlos, ou qualquer um outro, está querendo colocar para você. Porque por mais que eu fale bonito, por mais que eu faça acender luzes aqui, por mais que eu faça fumaçar, por mais que eu seja eloquente, por mais que eu cante bem, que eu não canto, mas por exemplo, por mais que eu faça qualquer coisa que venha você se arrepiar com o que eu faço, não muda nada se não está na vontade de Deus. Mas há uma coisa que pode acontecer, João. Deus pode mudar e desviar onde Ele quer. Fecha a parede. Amém? Então, a palavra de Deus nos dá entender e crer de que Deus já nos abençoou por causa da imutabilidade dele sobre nossas vidas, sobre a igreja. Amém? O outro exemplo está lá com Moisés, quando, se você se recorda naquela passagem que o povo estava no nível de desobediência, de pecado, de rejeitar a Deus, em um nível vermelho, estava piscando ali, e Deus disse, eu não posso mais com esse povo. Olha o que Deus fala. Esse povo chegou a me irrita. E ele chega para Moisés, o líder, e diz assim, eu vou matar o povo. Você sai de lado, porque de você eu vou fazer violação, mas todos que estão aí, vão matar todo mundo. Bom, Deus decidiu uma coisa, não decidiu? Qual era a decisão de Deus? Matar toda a nação de Israel. Era muita gente. No total, mais de 10 mil pessoas. Mas o homem, ele se colocou diante de Deus, um chamado Moisés, homem. Ele se pôs diante de Deus e disse, o Senhor me fez vir para cá, ser líder desse povo. O Senhor fez grandes maravilhas lá no Egito, na saída do Egito. Aqui tem nos dado cordonizes, tem nos protegido com o calor da noite, protegido do frio. O Senhor abre caminhos, tem derrotado os nossos inimigos. O Senhor da rocha fez com que eu, na tua obediência, fiz sair água, mas não foi o Senhor que fez isso, não fui eu. O Senhor só me usou. E agora o Senhor está dizendo que vai destruir esse povo, que o Senhor fez tudo isso. Aí ele diz, o que vai ser de ti? Irmãos, ai que nós tivemos essa coragem diante de Deus, nos momentos mais difíceis. Eu queria ter essa coragem. Eu estou aprendendo a ter. Eu faço, mas não é como Moisés fez. As outras nações vão dizer que tu não é de nada, Deus. Porque o Senhor não conseguiu sustentar este povo. São seres humanos que o Senhor fez e o Senhor não consegue sustentar eles. Agora o Senhor quer destruir para fazer outro. Quer dizer que outros vão fazer, se não desobedecer, você vai fazer a mesma coisa. Que Deus é esse? Ele não tem poder sobre a criação. Eu creio que Deus riu e disse, ô menino, crente bem ensinado. Vou perdoar eles por tua causa, pelo que você disse. Deus mudou de ideia? Alguém me responde, Deus mudou de ideia? Não. Porque novamente não foi no caso de Jonas. O que ele quer de nós, eu estou pisando nisso para que nós venhamos a entender que qualquer coisa que esteja errada em nós, a gente tem que buscar em Deus, porque Ele não erra. Deus não erra, nós erramos. A Bíblia diz, queixe-se o homem das minhas falhas. É isso que a Bíblia diz? É? Não. Deus fala assim, ó, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quando ele disse, eu não vou matar mais este povo, já estava na reserva dele, já estava na palavra dele, o que ele queria fazer. Ou não, depende da ação. E olha que foi a ação só de um, por isso eu estou diferenciando de Jonas. A ação de Jonas foi diferente. Jonas foi forçado a fazer aquilo. Moisés foi voluntário. E percebeu.
mais de, se não me engano, 12 em total, 12 mil pessoas, não viesse a perecer. Conheceu a imutabilidade de Deus. Moveu o coração de Deus. Quantos têm decidido uns pelos outros? Quantos têm decidido? Eu coloco isso para quem estiver ouvindo lá também. Quantos têm decidido pelas nações? Lá com Abraão também. Abraão só tinha quantos lá? 7? É isso mesmo? Só tinha 7? 2, 4, 5, 6. 6. Né? E na hora que Abraão estava ali com o Senhor, ele falou, por amor de 30, foi baixando, aí ele parou pelo amor de 10. Ele salvaria Nínive. Desculpe. O nome da cidade? Sodoma e Gomorra. Obrigado. Deu branco mesmo, verdade. Ele intercedeu. Irmãos, eu quero dizer para você que na hora que Jonas, Moisés, Abraão, eles estavam nessa situação, penso eu, acredito eu, quando eu estou em aflição, eu não penso isso. Eu só penso que Deus pode fazer. Eles não estavam pensando que Deus, ele é imutável e que ele vai fazer a coisa correta. Eles não estavam pensando isso. Eles estavam desesperados, querendo resolver a situação. Há momentos que você vem para a igreja, você procura o líder, o intercessor, o pastor, e você não quer nem saber como é que um cérebro foi formado. Você não quer saber como é que a lua está ali em cima presa, não desce, não cai. Você não quer saber de nada, você quer o seu problema resolvido. Mas se você conhecer a Deus da maneira que Ele é, e você souber usar daquele amor imutável de Deus, e apresentar a Deus as razões como Moisés apresentou, isso conta ao seu e ao meu favor. Oséias diz, eu repito muito isso aqui, o meu povo, Deus falando, tem sofrido por falta de dinheiro. Não é isso que está escrito lá em Oséias 4:6? Conhecimento. E João diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O conhecer a verdade, novamente a verdade é Jesus. O meu povo tem sofrido por falta de Jesus. Está entendendo? Não fica assim, pastor. Não, isso é para mim. Porque eu erro também. Às vezes eu quero me apresentar para Deus e eu não uso a maneira correta de me apresentar para Ele. Ele quis apresentar as vossas razões para que eu, um Deus imutável que fiz promessa a você, possa colocar a promessa que eu tenho na tua vida. Você quer ver um exemplo tremendo? Para mim, esse é um dos melhores exemplos. Porque essa pessoa já estava nesse caso, até mais que Jó. Eu coloco Jó como número 1 de sofrimento humano. Caixinha da... Tá dançando? Não. Pensei que era capitão. Aleluia. Glória a Deus. Você tem crédito. Você tem muito crédito. Sabe quem é a pessoa? A mulher do fluxo de sangue. Que sou eu e você. Preste atenção. A Bíblia diz que aquela mulher já havia muitos anos. Alguém sabe quantos anos sofrendo? 12. É isso? É 12. Eu confio aí. Ela tinha uma boa finança, uma boa reserva, um bom dinheiro, talvez propriedade, porque a Bíblia diz que ela gastou todas as suas finanças com quem? Com os... Ela chegou em um ponto que não tinha mais saída para ela. Ah, que coisa linda. Pena que eu não vou poder dar o endereço agora, que eu esqueci do endereço, eu não procurei, não estava no espírito. Mas a Bíblia diz que ela, lá no desespero dela, lá no primeiro, segundo andar, tinha que escada. Ela ouve falar
Jesus estava passando. E Jesus, para ela, o que me dá a entender no contexto, é que não era um curandeiro, não era um pastor que cobrava para orar, para curar, ou para curar pela força dele. Ela acreditava que aquele que estava passando era o Messias. Porque a Bíblia diz também no contexto que toda a cidade já estava sabendo o que Jesus estava fazendo. Tanto que quando Jesus passou na rua dela, a Bíblia diz que havia uma multidão seguindo Jesus. Não foi isso? E ela ouve falar de Jesus. E a vestimenta daquele tempo era aqueles vestidos longos, até para os longos. O meu povo está sofrendo por falta de conhecimento, mas a verdade liberta. Há um texto, se eu não me engano, me perdoe, não dá o endereço, não sei se eu posso dar depois. Se eu não me engano, é Isaías, em que diz assim, e essa mulher conhecia esse texto, diz assim: naquele dia, 2 profetas correrão e tocarão nas vestes, na orla do vestido dele. Quem? O Messias. E eles seriam instantaneamente. Isso estava escrito lá no tempo de Isaías, ela está no tempo de Jesus. 600 e poucos anos de diferença. Mas ela conhecia a Escritura, que se ela tocasse na hora do vestido de Jesus, se cumpriria a imutabilidade de Deus. Se está escrito lá, acontece hoje. E ela correu, desceu a escada, invadiu, passou pelos discípulos, passou pela multidão, se jogou no chão, sabe lá como é que estava esse chão naquele dia. Ela se jogou e tocou nas vestes de Jesus. E foi imutavelmente curada. Ela conhecia. Se está escrito, se está escrito lá atrás, hoje vai acontecer em minha vida. Se Deus falou lá no início, de Gênesis 0,1, nenhum, antes de conhecer o Gênesis 1, se está escrito lá, vai acontecer hoje. Eu trago isso para vocês. Em qualquer situação, se Deus escreveu em Isaías, se Deus escreveu em Joel, se Deus falou a Adão e Eva, não importa. Se Deus falou nos tempos, Jesus falou nos tempos dos discípulos. Hoje, o que ele escreveu é imutável. Hoje vai acontecer. Por isso eu digo a você, creia e busque em Deus a sua imutabilidade. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estou quase terminando. Talvez termine mais cedo hoje. É esse mesmo? É. Oh, Senhor. Deixa eu pegar o texto aqui do Salmo. Salmo 100 e... Qual foi o Salmo que a gente leu? 104, não foi isso? Não, eu quero que você leia agora comigo o Salmo 100... o Salmo 102, marca isso na sua Bíblia, marca. Os textos que eu estou dando, eu tinha muito texto para dar, não estou nem dando tudo, mas marque esse texto, 102, 25 a 28. 102, vou esperar você abrir para você marcar com o lápis, com a caneta, com a unha, marque. Peça emprestado uma caneta, se precisar ter um aqui. Posso ler? Segura aí. Já tem um terremoto aqui dentro. Está escrito assim, ó. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, oh glória, eles perecerão, mas tu permanecem. Todos eles envelhecerão como a veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. E diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Duas coisas. O versículo 27. Tu, porém, é o mesmo, é imutável. Os teus anos não terão fim. E esse agora é para nós. Olha só. Os filhos dos teus servos. Quem? Nós. Os judeus também. Habitarão e diante de ti se estabelecerá a sua. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa. Eu preciso colocar isso e entender
isso não mudou nada através dos tempos. Minhas filhas são herança do Senhor. As minhas filhas podem estar longe da presença de Deus. As minhas filhas podem estar fazendo qualquer coisa que Deus abomine. Mas eu trago para Deus esta palavra. Ele diz que a minha descendência habitarão em lugar seguro. Diante de ti se estabelecerá a minha descendência. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão da minha prosperidade. Vamos a Abacuque. Eu não ia lá, não, mas eu vou. Vou procurar um treino aqui hoje. Eita, meu Deus, a partir do domingo tem mais. Abacuque 3. Ih, agora piorou mais ainda, depois que deu. Desculpa, não. Malaquias. Abacuque era outra coisa, mas não vou não. Vou só em Malaquias. Eu vou ter que ler bem um pedaço aqui em inglês. Pode ser que eu leia, não precisa ler não. Abacuque 3, do 1 em diante. Olha o que fala isso. Deus é imutável. O que ele falou se cumpre. Malaquias 3. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Vamos lá para o 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro. E como prata, eles estarão ao Senhor justas ofertas. 4. Então, está esquentando. A oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Lá no antigo, primeiros anos, nada mudou. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que desfaldam o salário do jornaleiro. E oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é por simples. Ok, tá bom, vamos lá. Versículo 6. Tá seguro aí? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Se lembra do sol? O pessoal está preocupado com El Niño, que está tendo um buraco na atmosfera. Tá? Eu acredito que está mesmo. Está provado que está. Mas eu acredito. Glória. Antes de acreditar que a Terra vai ser destruída por causa do El Niño que está acontecendo, antes disso, eu prefiro crer que Deus vai colocar a mão e tapar o buraco. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas até eu e você estamos na Terra. O que eu quero falar é os crentes estiverem aqui. Nada dessas coisas que estão anunciando aí fora vai acontecer. Porque Deus é imutável. Se o sol entrar aqui, o raio do sol, o calor, vai destruir a gente, Deus não permite. Porque ele não muda. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. E não guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Olha aí. Quer a bênção de Deus? Volta para Deus. Eu canso de falar isso para muita gente. Ah, pastor, e você? Eu e Deus. Eu sei da imutabilidade de Deus. Eu sei também de que quando Deus diz que vai acontecer, ele vai acontecer. Eu não quero falar de mim, tá? Não quero falar de mim. Eu quero falar de vocês. Aí fala aqui, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Irmãos, desde os dízimos, a santidade, a reputação, a escolha, está tudo aqui em diante. Quando nós escolhemos errado, a imutabilidade de Deus está ali. Deus não muda, ele é seguro, ele é inalterável, ele é inabalável.
Nós é que vamos ter a mão direita ou a mão esquerda. Nós vamos receber do Monte Gerazim ou do Monte Ebal. Alguém sabe o que eu estou falando? Mas, vamos ser sinceros, quem não sabe o que eu estou falando? Eu vou falar então. Lá, no tempo de Moisés, quando Moisés estava com o povo ali de Israel, e Deus começou a dar os mandamentos a Moisés, os juízos, os estatutos. Aí em Deuteronômio, lá no capítulo, se não me engano, é 27 a 28, começa desde o 14, Deus pega uma tribo, duas tribos, e manda subir para um monte que estava à esquerda, chamado Monte Ebal. Ele pegou os restantes da tribo, mandou subir, e um deles representou lá em cima, e era o monte, outro monte, Gerazim. E ele fala assim: você vai profetizar as maldições de desobediência. E você vai profetizar as bênçãos da obediência. Aí vem os capítulos, versículos seguintes dizendo, por exemplo, bem-aventurado vai ser você, esse aqui está dizendo, bênção, ao entrar em qualquer lugar, ou ao sair. Bendito serás na terra, bendito o fruto do teu ventre, bendito a tua amassadeira, bendito a tua fazenda. A Bíblia diz que virão muitos ao seu redor, mas eles atrás de você, mas eles fugirão porque o Senhor vai te proteger. São as bênçãos do Monte Gerizim. Aí ele fala de cá, agora fala o Monte Ebal. Aqui, sabe quantos? Você pode contar. São 15 bênçãos. Do lado de cá, se eu não me engano, eu contei 26 maldições. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao sair. Desposarás com uma mulher, mas ela dormirá com outro. Está escrito. Mandarei que as doenças, e hoje eu coloco essas doenças, eu colocava como AIDS, hoje eu coloco como câncer, eu estou colocando como o meu Covid, o Ebola, doenças que ficaram assim, balançaram realmente, ou ainda balançam a humanidade. E outros lá, são 26 contados. Aí você pergunta, se Deus é imutável, como as coisas ruins acontecem? Ele não mudou, ele disse que ia ser assim. Ele não muda. E nele, uma sombra de variação. Ele diz, eu não sou homem para que minta, filho do homem para que me arrependa. Assim como eu falei, assim sucederá. Sabe que tipo de ministração, sabe o que gera esse tipo de pregação? E algumas vezes eu vejo algumas pessoas criticarem, porque eu uso muito isso. Isso gera temor de Deus. Porque as pessoas querem viver sem o temor de Deus hoje. As pessoas querem viver somente no Monte Gerazim. E ver as costas para o Monte Ebal. Quando que o Monte Ebal está olhando para as pessoas. As pessoas querem que Jesus nos guarde do diabo. Ele disse, eu guardo, o diabo não te tocará. Jesus disse, aquele que o Senhor coloca na minha mão, o diabo não lhe toca. É verdade ou não é? Isso acontece ou não? Sim. E por que tanta maldição? Irmãos, que é isso de cada um, seu próprio pecado? O Deus está te provando. Eu não posso, eu aqui agora não posso colocar para você o que está acontecendo na tua vida, que é culpa de quem é. Esse negócio de culpa, ser humano gosta muito disso. Dentro da igreja, eita, irmão. Estou quase que terminou, estou quase terminando. Você lembra quando trouxeram aquele menino? Aí perguntaram, Jesus, agora eu pego Jesus. De quem é a culpa dele estar nessa situação? Do pai ou da mãe?
De quem é a culpa da sua situação? Que eu não sei nem qual é a culpa. De quem é a culpa da sua situação? É sua, do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra? Dos seus antepassados? Jesus, a Bíblia diz que Deus fala, eu visitarei até a terceira e quarta geração com a iniquidade. Ou seja, a iniquidade do povo. Ou seja, alguém pecou feio aqui, Deus visita até 4 gerações, ou isso interrompido de alguma maneira. E só Deus pode perdoar a iniquidade. Claro que Jesus perdoou, mas uma ação diferente de Deus para que isso não se aproxime de uma família. Mas de quem é a culpa, Jesus? Então foi que Jesus respondeu, você me ajuda? Nenhum nem de outro. Mas há alguns problemas que foram feitos, receba agora, para a glória de Deus, para a manifestação de Deus. E já que eu falei isso, porque está escrito, já que eu trouxe essa imutabilidade de Deus, desse amor de Deus, desse carinho, dessa proteção, desse perdão de Deus, eu quero declarar na tua vida que hoje o Senhor está visitando você. E a imutabilidade, a parte que abençoa, está sobre você. E que hoje isso em você e na sua família seja encerrado em nome de Jesus. Pastor, por que você fala isso? O que está escrito? Deus manda eu abençoar. Deus manda. Eu estou falando uma coisa e está indo outra, mas eu creio que é o Espírito Santo também. Se a gente for em números, Deus, a pessoa de Deus, ensinou a Moisés como abençoar o povo, não ensinou? Então foi o que Deus falou para Moisés. Vai e abençoa o povo dessa maneira. Quem me ajuda aí? O Senhor te abençoe e te profetiza, isso é bom. O Senhor... Você sabe então. Mas isso é obrigação do líder, do sacerdote. É por isso que eu abençoo você com a bênção sacerdotal. É por isso que eu declaro em nome de Jesus as bênçãos de Deus sobre vocês. Amém? Amém. Nós servimos a um Deus imutável. Eu diria até um Deus duro. Deus é duro. Posso falar outra coisa rapidinho? Rapidinho. Moisés, ele brigou com Deus que ele não queria ir. Não foi isso? Eu não vou. Deus disse, você vai. Eu não vou, Deus, você vai. Como é que eu vou, sou galo? Quem fez a língua do homem? Eita. Eu não sei como agir, eu não tenho eloquência, eu não sei como falar diante dos líderes. Vai, e eu serei a tua boca, você vai ser como... Você sabe o que Deus falou para Moisés? Você vai e você vai ser para Faraó como Deus. Você não entendeu? Quando as forças do mal, quando as ondas dos mares, quando as doenças, quando as coisas te atacarem, a Bíblia diz que Deus faz de você perante esses problemas como Ele. Ou seja, a palavra de Deus é que exerce poder para enfrentar e derrotar o inimigo. E isso é uma promessa imutável de Deus na tua vida. Abra a boca e eu encherei. Moisés, você não vai não? Vai sim. Bom, Deus teve que mandar Arão com ele. Mas Deus tinha plano, tudo isso. Moisés estava insistindo por uma coisa que Deus já tinha programado. Sabe como é? Quando você diz para Deus, não vou, não faço, não quero. Era isso mesmo que Deus queria de você, que você não fosse, não fizesse, não quisesse. Ele tem o medo dele. Ele é imutável. Seu braço forte. Deus é duro. Ele não só age contra o inimigo, mas ele age também em você. Mas não por castigo, mas por amor. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Fora de mim. Fora de mim. Alguém me ajuda com o versículo? Fora de mim, não há. Quer ganhar hoje? Barganhe com Deus. Quer cobrar hoje? Cobre a Deus.
quer levantar a sua dor, o seu luto, quer levantar agora, nesse momento, a sua perda, os seus problemas financeiros, a tua saúde, é hora de fazer isso agora. Ele tem uma promessa. E toda promessa na Bíblia continua. Amém? Eu posso acreditar que você recebeu essa palavra? Olha, receba de Deus. Faça o seguinte, esqueça quem pregou isso. Vamos chegar de fora. Quem pregou hoje? Não precisa lembrar o nome. Eu faço questão. Não lembre o nome. Mas lembre que Deus, Ele é imutável. E as promessas dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Jesus. Chama a pastora Kézia aqui à frente, por favor. O que você vai levar para casa? Deus é imutável. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então, vamos ficar de pé, diante de uma palavra tão poderosa. E aqui no nosso local mesmo, eu vou pedir para você baixar sua cabeça. Começar a lembrar as promessas que Deus já fez para você. Há alguma promessa que Deus te fez? Há uma promessa que você estava lá lendo a palavra e a letra saltou e o Senhor falou contigo. E hoje, quando você ouvir a palavra, eu sei que Deus vai trazer ao nosso coração promessas que Ele deu, promessas que Ele nos fez. Queremos, nessa hora, só ir diante dele e dizer: Senhor, eu quero só confirmar que eu continuo esperando o cumprimento da Tua palavra, porque vai se cumprir. Porque foi esse o versículo de hoje, que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E por isso que a Bíblia diz que passará céus e terra, mas as suas palavras não vão te passar. Senhor, eis o teu povo, Pai. Aqui estamos, depois de ouvirmos tua palavra, que tu és imutável, e que nós podemos mudar, podemos, Pai, nos arrepender de algo, podemos voltar atrás, mas o Senhor não muda. Uma vez prometido, o Senhor vai se cumprir. Entre nós há pessoas, Senhor, que eu sei que o Senhor deu promessas de salvação para a família. Assim como a minha mãe, ela declara todos os dias que os filhos dela são do Senhor, que ela entregou a cada um ao Senhor e há uma promessa sobre eles. Eu sei que aqui no nosso meio há pessoas que o Senhor também tem dado essa promessa. Aquela promessa que o Senhor tem na palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Já cremos no Senhor e a nossa casa será salva, Pai, não volta atrás. Aqueles que receberam palavras, Senhor, de cura no meio da família, na sua própria vida, vai se cumprir. E nessa noite, Pai, nós queremos só declarar, Pai, que eu e os teus filhos permaneceremos fortes na tua promessa. Não vamos nos desviar delas, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Por mais que tudo se desmorone, Senhor, tu esteja remoto o tempo, a tua promessa se cumprirá. É como o Senhor trouxe o relâmpago na minha cabeça no início do culto, Senhor. Como se o Senhor tivesse voltado e tivéssemos ficado. E por que ficamos? Há uma promessa que o Senhor tem dado, que o Senhor vai voltar. E nós acreditamos tanto, Senhor, que nós estamos aqui todo domingo, nós estamos em casa te servindo, sendo testemunhas do Senhor, acreditando que o Senhor vai voltar. Eu quero nessa hora, Pai, pedir que o Senhor visite, Pai, cada um aqui. Visite o coração, fortaleça as promessas, aumente a esperança. E que, Pai, não haja, Pai, um retroceder. Abençoa o teu filho, Pai. Teve coragem de me falar da tua imutabilidade. Enquanto tem muitas promessas que ele ainda espera no Senhor, ele veio declarar: Pai, continua firme de pé, Pai, acreditando no que o Senhor tem prometido. Eu quero declarar a bênção do Senhor na vida de cada um de nós, de cada um dos teus filhos dessa noite. Hoje o Senhor nos trouxe aqui, Pai,
para nos lembrar, para fortalecer a nossa fé. E que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um de nós, Pai. E possamos ir embora e não esquecer jamais que o Senhor não muda. O Senhor não muda. O Senhor não muda. E o que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Obrigada pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Está na hora de você chegar em casa e pegar a sua lista e refazer ela outra vez e ver aquilo que já foi cumprido e dizer, Senhor, realmente o Senhor não muda, não. Aleluia. E faz uma lista lá e vai riscando essa lista. A minha mãe, ela tem uma caderneta e ela tem uma lista e todo ano ela começa a riscar do que Deus já está cumprindo e ela fala para mim, olha, isso aqui eu falei, eu pedi, Deus cumpriu, isso aqui Deus falou, Ele cumpriu, isso aqui o Senhor mostrou, Ele cumpriu. Então vamos fazer isso também, fazer uma lista e ver a promessa de Deus. Faz o seguinte, domingo que vem, você vai trazer um caderno. Amém. Escreve tudo. Amém. Que seja particular seu ou que seja com o seu cônjuge. Amém. Traz para cá. Nós vamos orar. Amém. E isso vai ser cumprido. Porque Deus é contar. Amém. Amém. E lembra, nós já fizemos isso aqui uma vez. E foi tremendo. Eu lembro que a primeira vez que minha mãe fez a agenda foi aqui. E a partir de então ela não parou mais de fazer. Todos os anos ela faz isso. Não só daquilo que ela espera, mas daquilo que Deus vai falando e vai se cumprindo. É essa necessidade que nós temos de anotar aquilo que Deus fala conosco todos. Quando nós anotamos, nós levamos para casa, porque amanhã é fácil de você esquecer. Mas se você escrever, você não vai esquecer. Amém? Amém. Posso dizer uma coisa? Pode sim, minha amada. Quando fizer a lista, pede coisas que você quer imediato agora. E Amém? também coisas que você quer para depois. Depois. Tem coisas que vai ser. Ó, boa ideia. Então, todo mundo lembrando. Pega a sua agendazinha, escreve lá o que você quer agora e o que você quer para o futuro. Né? E eu acredito que Deus vai nos surpreender. Coisa que a gente está esperando para muito mais tarde, Deus vai fazer hoje. Não é verdade? E Deus vai fazer muito mais. Porque a Bíblia diz que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Né? Então, a gente vai fazer aquilo que está chegando à nossa mente alcançar. Mas o que é do Senhor, Ele vai colocar ali. Então, espero que domingo que vem a gente não esqueça de trazer a nossa agendinha. Eu, como já ganhei uma agenda nova, então já vou pôr na minha agenda. Amém? Eu vou orar. O pastor quer orar, quer dar bênção? O Senhor vai dar bênção. Eu vou orar e o Senhor vai dar bênção. Amém? Senhor, nós queremos agradecer por esse tempo precioso. Por essa palavra poderosa, por esse, Pai, esse tempo que o Senhor nos desperta, Senhor, e renova as nossas esperanças. É por isso que a tua palavra diz: quero trazer à memória aquilo que dá esperança. E hoje lembrar, relembrar da tua imutabilidade. Tremendo, Pai. Poderoso para amanhã. Porque amanhã há muitas guerras para ser vencidas. E nós vamos vencer, Pai, com a tua palavra, acreditando na tua promessa. Que o Senhor possa despedir cada um de nós, levarmos em paz para casa. Temos uma noite abençoada e uma semana abençoada, cheia do Senhor e das tuas promessas se cumprindo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre nós e o teu povo, Pai. E agradeço por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Agora, que o amor do nosso Pai, que a doce unção, a maravilhosa unção do Espírito Santo que está aqui hoje, pairando sobre nós, que não fique conosco só hoje, neste momento, mas que volte de volta para nossas casas e nos leve em paz e em segurança, nos dê um sono tranquilo. E que nos dias vindouros seja um dia de paz, de alegria, de esperança, de conquista, de vitória. Obrigado por esse amor que é Jesus. Ele é o amor de Deus, Ele é o nosso amor. Esteja com você, te lembrando de todas as palavras de um Deus imutável. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Sua vontade pura.